Nós vamos conversar agora com um especialista no direito digital. Você que é pai, tem criança em casa, e você que não tem criança, mas é importante que você também tome conhecimento deste assunto. Ou seja, crianças com os seus perfis nas redes sociais. Ou seja, existe algum risco, algum perigo na exposição de crianças nas redes sociais? Quais os cuidados necessários para que essas crianças não fiquem expostas, principalmente à mercê aí de pessoas más intencionadas ou aquelas que são mesmo criminosas, que praticam realmente aí a violência, isso atraindo a criança para algum encontro ou então buscando as suas imagens, enfim. Então é nesse sentido que nós vamos daqui a pouquinho conversar com o doutor Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre Ateniense, ele é advogado especializado no direito digital. E é com ele, então, que nós vamos conversar a respeito deste assunto, sempre no sentido de levar para você o esclarecimento, levar para você a informação, levar para você, acima de tudo, o conhecimento. E, claro, e diante dos conhecimentos, você adotar as devidas providências para evitar que as crianças sejam, portanto, aí presas fáceis de marginais. Já conosco ao telefone, às 15h46, cumprimentamos então o doutor Alexandre Ateniense. Né, doutor Alexandre? Boa tarde para o senhor. Muito obrigado por nos atender, especialmente nesse dia de carnaval, doutor Alexandre. Boa tarde, Walter. Estou aqui com o meu filho de 8 anos indo para uma matinê, mas sempre um pedido seu é um prazer. Não vamos demorar. É rápido mesmo. Importante, né, doutor Alexandre? O senhor com a criança, o seu filho, a sua criança que vai brincar realmente o carnaval. Mas o nosso foco, já até conversamos sobre este assunto, a importância que os pais têm que ter no termo cuidado quando tem as suas crianças nas redes sociais. Ou seja, existem limites, existem riscos da exposição dessas crianças nas redes sociais? Quais os cuidados que precisam ser observados, doutor Alexandre? Bom, Walter, eu preparei aqui uma pequena lista de cuidados que os pais devem ter com os filhos quando o assunto é redes sociais, sobretudo porque os menores estão cada vez mais cedo colocando a mão num aparelho desse e com isso expondo a sua esfera de privacidade. A primeira dela é o seguinte, é fazer com que os pais tenham meios de filtrar todo o conteúdo que o filho acessa. Existem hoje vários recursos relacionados com controle parental que precisam ser sempre ativados e eles são customizados para cada vez mais tentar filtrar conteúdos para que a criança não possa, por exemplo, digitando uma palavra meninas superpoderosas numa ferramenta de busca do Google e aparecer imagens de coisas bem diferentes do que seriam os personagens de desenho animado das meninas superpoderosas, como assim dizer. Outra coisa que eu acho importantíssima é o pai abrir um diálogo constante com o filho a respeito dos perigos que podem acontecer na internet. E isso ganha um efeito muito mais concreto se os pais adquirirem o hábito de mostrarem para os filhos notícias que são publicadas na internet sobre finais trágicos ou ruins, sobretudo em relação à imagem de crianças que acabam todo dia sendo divulgadas. Como você bem disse, é necessário também que os pais sempre estipulem limites, usos, regras para o uso de tanto de celular quanto de computador. Ou seja, é necessário que os pais definam com os filhos qual é o horário a ser utilizado e os locais onde ele pode utilizar. Eu, por exemplo, sou contrário à ideia de deixar o filho pequeno ir para a casa de um amiguinho e levar o celular. Isso pode acabar numa situação sem controle. Por isso, eu acho que esse tipo de medida deveria ser vedada. Estabelecer tempo máximo de utilizar o celular durante o dia sempre também é uma boa medida. Um outro ponto importantíssimo, os pais devem ter todas as senhas que os filhos usam em redes sociais. Não há porquê, até porque a responsabilidade é dos pais e não dos filhos, dos pais sempre exigirem
divulgadas com eles, porque eles podem a qualquer momento também configurar o acesso a partir do seu celular e daí fiscalizar o que é que pode estar acontecendo. Existe também vários recursos, como, por exemplo, bloqueio de sites a partir de palavras-chave, por exemplo. É possível bloquear sites que têm a palavra sexo ou diversão adulta. Isso é outra coisa que também é facilmente de se conseguir através dos recursos de navegadores que existem hoje. E também sempre estar no papel de vigilante. Essa é a palavra-chave mais importante para os pais. Não é proibir, mas ser vigilante, ou seja, ensinar o filho a usar a internet. A internet não é só coisa ruim, mas, sobretudo, ensinar para os filhos que eles não devem colocar fotos sensuais online, não revelar informações pessoais, não divulgar fotos com uniforme de colégio, para que isso, e nem muito menos combinar encontros com estranhos, né? É sempre necessário, de tempos em tempos, fazer também uma busca na ferramenta de busca do Google, por exemplo, com o nome do filho, para poder saber se algum conteúdo negativo foi divulgado ou mesmo a imagem sem o controle. Sempre quando existe um conteúdo suspeito, os pais devem reagir imediatamente. Quanto mais rápido é a reação, menor chance de um dano maior acontecer. Agora, doutor Ateniense, pelo menos na programação de televisão, como também nos cinemas, existe a palavra classificação, ou seja, imprópria para X idade, aquele programa, ou então aquele filme, ou na TV, ou então também no cinema. Quer dizer, existe limite para que uma criança tenha também o seu perfil registrado na rede social? Sim, existe sempre em cada rede social um documento que é divulgado publicamente chamado Termos de Serviço. E esse fato que você narrou revela surpresas. Por quê? Os pais talvez não sabem, mas se forem analisar a idade mínima para poder criar um perfil dentro de uma rede social, muitas vezes é acima do que eles imaginam. Então, significa dizer que os próprios pais estariam violando as regras da própria rede social, criando um perfil de filhos que estejam com a idade abaixo daquilo que o próprio desenvolvedor autorizou. Entendi. E quando isso acontece, quer dizer, o pai ou o responsável pode ser responsabilizado por isso ou não, doutor Ateniense? Eu acho que o pai é responsável sempre, né? O direito civil nos revela que a responsabilidade parental ela vai até aos 18 anos ou até 16 em alguns casos. Então, é necessário que os pais estejam atentos a essas regras e, se por acaso resolvem ainda assim violá-las, que eles assumam a responsabilidade completa em relação a isso, porque a criança, nesse caso, não tem legitimidade para poder enfrentar qualquer problema jurídico envolvido. Para que possamos encerrar, até porque o senhor já está com o filho aí ao lado para levar para a matinê do carnaval, desejamos aí um excelente carnaval aí para o filho. Que mensagem o senhor obrigado. É o Felipe o nome dele. Felipe. Tá aqui, opa, então um abração aí para o Felipe. Abraço, Felipe. Para que possamos então encerrar, doutor Alexandre Ateniense, que mensagem o senhor deixa, acima de tudo, né, para os pais, para as crianças, o pessoal que tem na internet um mundo aberto à sua disposição e, evidente, os cuidados que precisam ter? Eu deixaria 2 recados. Primeiro que, como se sabe, os menores sempre pedem limites a serem impostos pelos pais. Não deixe nunca a situação correr solta. Ou seja, tem que se estabelecer regras e tem que botar esse poder parental para poder funcionar no sentido de evitar que o menor ache que a internet é uma situação totalmente desgovernada. A internet, os pais devem deixar bem claro que é um beco escuro, que guarda muitas surpresas. E nem sempre as pessoas que se aparentam ser são elas de verdade. Daí, a segunda dica que eu deixo é que os pais sempre devem entrar na conversa a respeito de internet. Jamais se isolar a respeito desse assunto, participar.
saber quem são as amizades que o filho tem no seu perfil de rede social. Quanto mais ele se torna vigilante, mais rápido ele vai poder reagir e evitar que um simples fato se transforme numa crise. Doutor Alexandre Ateniense, é sempre um prazer conversar com o senhor. Agradecemos muito pela atenção e pela gentileza com a nossa emissora. Um abraço para o senhor e um bom carnaval aí para o Felipe, doutor Alexandre. Muito obrigado. Ouvi aqui. De nada, o Felipe. Um abração para você. Aproveite aí o papaizão, hein? E o carnaval, tá bom, Felipe? Tá bom. Obrigado, Walter. Um abraço para o senhor. Muito obrigado, doutor Ateniense.